Holy Connection. Mais uma vez aqui. Holy Connection são conexões do céu, conexões do alto. E nós vamos começar hoje com a cereja do bolo da nossa casa. Não é, meu amor? É a cereja do bolo, com certeza. Né? A gente vai começar de trás para frente. Então, é com muita honra que nós convidamos para esse bate-papo o nosso terceiro filho. Isso, o nosso varão, o Miguel Marques, que está aqui com a gente hoje. Fala, galera, tudo bem, gente? Como que vocês estão? Que feliz que eu tô e que honra que esses pais me convidaram para estar aqui e contar um pouco mais da minha história de vida. E é isso aí. Vambora. Seja muito bem-vindo, meu filho. A gente está muito orgulhoso. E como é que a gente pensou em começar do começo? Certo. Vamos lá. A gente pensou primeiro, que formato? Porque são os 3 filhos, né? Galera, só tem sido. Aí a gente começou a conversar sobre isso. Contando comigo, gente. A gente começou a conversar sobre isso, bota os 3 na mesa, bota de um em um, bota as 2 meninas, separa o Miguel. E aí a gente falou, não, se botar todo mundo na mesa, não vai rolar, não vai dar, porque aí vai ter que ser, né? Vai ter que ser uma história de 5 horas. Então a gente longa-metragem. A gente resolveu fazer dividido, né? Assim, Miguel, Maria Clara, que é do meio, e Ana Tereza. E depois, se der match, a gente faz o arremate com todo mundo junto. Aí o público vai dizer. Calma aí que vocês vão ver a surpresa que vai acontecer aqui. Vai, filho. A mágica. Então a gente quer contar antes de começar aqui, perguntando as coisas pra você, a gente vai contar a história da sua concepção. Claro que você foi... Concepção, claro que Deus preparou e pensou em você antes do fundamento da terra, você sabe disso, né? Isso é verdade, galera. Isso é verdade. Isso eu sei. Isso eu sei. E nós tínhamos as nossas 2 meninas. Minha mãe tem isso. E tinha uma vontade de ter essa terceira criança, esse terceiro filho. Não era assim, vamos tentar um menino. Não era sobre isso. Mas claro que eu queria ter um varão. Mas não era... eu tinha... Era uma coisa, né, amor? Tem era uma saudade goleiro, dele, né? Tem que ter um goleiro na aqui. realidade, existia uma vontade muito grande de ter mais um filho, né? Mas, assim, tem que ser dita a verdade aqui, que quem pediu esse filho foi a Maria Clara, filha do meio. Verdade. Tão lindo. Ela pedia, pai, me dá um irmão. Ela vinha mãozinha. Um irmão. Ela queria... Lá em casa, a gente faz tá. filho de 7 em 7 anos. Existe aí um delay de 7 anos, mais ou menos, de um filho pro outro. São 3 filhos únicos. Não foi proposital, mas a gente enxergou isso. E aí depois, o que aconteceu? Aí, quando chegou na Ana Maria Clara, ela falou, eu preciso de porque tem a minha irmã de 7 anos mais que eu, que em determinado tempo da vida ali se desgarra um pouco mais, né? 7 anos é muita diferença quando você é muito jovem, né? Eu não sabia disso. Uma menina de 15 anos para uma de 7, a de 15 não quer andar com a de 7, e a de 7 quer andar com a de 15, e a de 15 não deixa, aquele negócio. Então a Maria falou, poxa, quero um irmão. E aí um belo dia a gente estava... no trânsito, na Marginal. Numa feira literária, uma Bienal do Livro. Isso, na Bienal do Livro, lá na... Trânsito. Na Expo eu não sabia que as donações da minha irmã foi na Bienal, não sabia isso. E aí a Maria Clara fazia assim, botava a mãozinha assim pra fora, falava, Deus, por favor, me dá um irmão. E esse irmão tá aqui. Te amo, Maria, até top demais. E eu era louca para ter esse bebê. Eu queria muito. Tanto que nesse processo todo, eu escrevi à mão um livro para o Reinaldo, pedindo o Miguel. E na última página desse livro, eu pus olha que interessante, em 2003, eu pus a receita. Dá para ver aqui? Não é uma receita. Não, aqui, ó. Era uma ginecologista obstetrícia dizendo assim... Dando laudo, dizendo que ela está apta para engravidar. Estava apta para engravidar. Então não é uma receita. Não é uma receita, né? Receita. As melhores mães têm isso, tá? As melhores mães têm né, isso. Miguel? São as melhores? São as melhores mães. As the best? As the best, galera. As favos da casa. Aí, Miguel, olha só. A primeira vez, quando eu fiz o exame para saber se eu estava grávida da Ana Tereza, eu me lembro que a gente estava fazendo uma filmagem
no interior, era a campanha de um filme de supermercado. Eu não sabia disso, E eu tava ficando a noite toda acordada, porque a gente filmava nessa loja, eu como figurinista, a gente filmava nessa loja, e aí tava... a gente era amanhecendo, Miguel, uma poesia isso. Tava amanhecendo, e aí eu debrucei assim, olhei todas aquelas mangas, um perfume de manga, e eu falei, como é que pode uma fruta tão pesada... Manga Ó, escute, como é que pode uma fruta tão pesada ser segurada por um cabinho? E eu fiquei ali, falei, meu Deus, eu vou fazer o exame, se eu estiver grávida, é resposta de oração. E eu vou entender que a gente está por um fio. Então, quando eu fui fazer o seu livro, eu escrevi para o seu pai que eu queria mais um milagre, como ver as mangas. Então, quando eu vejo as árvores de manga, agora em São Paulo tem um monte, né, amor? É, verão, né? Eu penso assim, que milagre que é a vida. Então, assim, como é que uma fruta tão carnuda, tão pesada, é sustentada por um fio? E aí, quando eu soube que eu estava grávida, aquilo... Uau! E eu me lembro de que aqui a gente contou todas as histórias. E o Reinaldo, quando a gente engravidou da Maria Clara, eu escrevi até um livro chamado Grávida pela Força de Deus, com a Força de Deus. O Reinaldo foi fazer um leilão beneficente. Conta essa história que é legal. Na realidade, eu estava começando minha carreira como leiloeiro, né? Em 2000. E achava muito bacana você fazer leilão beneficente, né? Inclusive para eu treinar e tal. E eu enveredei por esse lado também do terceiro setor. Eu faço muito leilão beneficente, né? Pode nos finais de ano. E eu fui chamado para fazer um leilão beneficente na Oscar Freire, numa loja, que era uma loja de marca que hoje já não tem mais, a Benetton. E eles estavam lançando um catálogo de verão das roupas. E as crianças, os modelos, eram todas jovens com síndrome de Down. A gente não tinha o Miguel ainda. Eu não sabia disso. E aí eu fui para Essa história você já eu fui para esse evento, e foi um sucesso o evento. E os jovens comigo de síndrome de Down ao meu lado, porque eles como era o esquema, eu estava leiloando obras realizadas por eles, obras de arte realizadas pelos jovens. E os jovens, eles quando botavam as obras para venda, eles ficavam eufóricos, né? Foi muito legal. Brincavam, ficavam alegres, e foi assim, foi um dia maravilhoso. Só que, assim, eu tinha pessoas comigo, quando subia no palco, tinham pessoas comigo que me ajudavam a pegar os lances, né? E uma dessas pessoas era um casal, que era não sei se o pessoal conhece, sabe quem é, o príncipe de Orleans e Bragança, é o nosso príncipe, né, o monarca. Do Brasil. E a esposa dele. Que são pessoas, vamos dizer assim, comuns, mas que têm esse título, né? Eles moram no Rio de Janeiro e tal. E aí, essa mãe pediu a palavra, né? E foi interessante, porque aí ela falou assim, ó, eu queria falar um pouco antes de leiloar e tal, e quero contar uma história para vocês. E ela começou a contar uma história dizendo que eles estavam esperando um bebê, né? E ela fez um paralelo a isso, dizendo assim, olha, esperar um bebê é que nem uma pescaria. Você pega a vara, você bota a sementinha, você bota a isca no anzol, e você escolhe o lugar onde você vai jogar aquela isca, né? E fica esperando, até ele beliscar e fisgar. Naturalmente, o que você quer puxar é um peixe, né? Um peixe lindo, um peixe grande, um peixe gordo, né? E aí, quando eu puxo a minha vara do lago, veio uma estrela. Uma estrela de 5 pontas. E aí eu fiquei assim, um misto de dúvida, de decepção, de olhar curioso. Eu estou pescando um peixe e veio uma estrela. Aí ela fez esse paralelo com o filho de síndrome de Down que eles estavam recebendo, né? Que é uma estrela de 5 pontas. Há muitas possibilidades, né? Que a gente não conhece quando a gente tem
um filho com síndrome de Down, quando ele vem ao mundo, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as nossas para onde vamos, o que é que fazemos agora. E ela fez esse paralelo, né? Contou essa história e aquilo me tocou muito. Miguel não tinha nascido ainda. Nem a Maria Clara tinha nascido. E aquilo me tocou. Isso foi em 99. Aquilo me tocou muito. E a felicidade deles falando disso, não falando com trauma, nem tristeza, nem... Acho que é uma filha, né? E assim, foi uma coisa muito legal, que eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu voltei para casa, eu conversei com a Ana Beatriz, com minha esposa. Eu falei, amor, olha só. Fui fazer esse trabalho, assim, com crianças com síndrome de Down. E esse era no Rio que você fez, né? Você fez um em São Paulo e esse no Rio. E esse do Rio. E aí, quando eu voltei, né? E aí eu falei, olha que bacana, poxa, ter uma criança com síndrome de Down deve ser um peso, ou então deve ser uma coisa que você tem que lidar e tal. E ela não, e ela falou isso com um sorriso, o casal falou com um sorriso, e depois apresentou a filha. Uma menina linda, uma jovem linda. E aquilo ficou na minha cabeça. Deus já preparando já alguma coisa aí pra gente que a gente não sabia o que era, né? E eu nem aí, né? E nesse dia que ele voltou do Rio, eu me lembro como se fosse hoje. Era o finalzinho de julho de 99. Foi o ano que eu tinha ido, Miguel, pra Colômbia lançar os livros. E na Bienal dos Livros na Colômbia. E quando ele falou assim, olha, tire a tarde livre, porque eu quero te dar um presente. E verdadeiramente me deu um presente, viu? Literalmente que se chama Maria Clara. E aí passou o tempo, a gente foi vivendo, as coisas acontecendo. E aí a gente estava esperando esse outro... porque um filho começa a ser concebido não na concepção propriamente dita, quando tem o desejo, né, amor? Ele já vem... eu escrevi isso no livro Grávida, que eu escrevi sobre a Maria Clara. Eu escrevi que um conto, Miguel, que quando os índios querem ter um filho, o índio e a índia vão... É uma tribo, né? Eles vão pra mata e esperam uma canção. E essa vai ser a canção uma canção. E essa vai ser a canção dessa vida, dessa criança. Então, eles fazem amor com essa canção. Eles, quando ela está grávida, eles cantam essa canção. E essa é a música. Quando o menininho vai ter, a criança vai ter o rito de passagem, é essa canção, a tribo toda sabe que essa é a canção da sua música. Então, o filho não nasce na hora que... agora estou grávida. Nasce nessa preparação. E aí, quando eu escrevi esse livro em 2000, esse aqui para dar pro Reinaldo, né? Meu pai. Aqui, ó, eu grávida da Reinaldo Ana Tereza, pai, aqui, da Maria Clara e Ana Tereza. Mulher da montanha. Em 2004, em setembro de 2004, nós engravidamos de você, Miguel. Coisa boa, galera. Coisa boa. Legal disso. E foi uma festa na nossa casa. Não foi, amor? Literalmente uma festa. Foi fantástico, galera. Porque a gente já era pai de duas moças, né? Nossa, duas moças, uma de 14 e outra de 7. E foi muito interessante porque quando a Maria nasceu, a gente não quis saber o sexo. Foi uma opção nossa. E a gente foi até o final... Todo mundo, aquele palpitado, aquele negócio, bolão, vai ser o quê, vai ser o quê. E a gente chegou à conclusão, o livre e espontâneo palpite, que era menino. Aí eu sempre soube que era menino. E aí a gente já tinha botado o nome de Pedro e tal, bom, enfim, essa é outra história. E aí o Miguel, aí você ficou grávida do Miguel. Aí ele falou, você pode escolher o nome. Aí eu falei, não. Escolheu da Maria Clara? Eu escolhi da Maria, e eu falei, você escolhe o nome do nosso filho. Aí a gente ficou sabendo que já era... A gente já queria saber o sexo aí do Miguel. E o que quer dizer Miguel? Gente, vamos lá então. A minha mãe sempre fala isso, né? Qual é o significado do meu nome? Meu nome, na verdade, é Miguel. E o significado é quem como Deus? Ninguém.
É uma pergunta e é uma resposta. É uma pergunta e uma resposta de Deus. A mesma pergunta e a mesma resposta do nosso Jesus Cristo, né? Ninguém como Deus. Então, quando eu falo assim, Miguel, vai tomar banho. Quem como Deus? Ninguém vai tomar banho. Ninguém vai tomar banho. E esse nome aponta pra tua identidade, né, filho? É. Você gosta do teu nome? Oi, gente. Meu nome tá pedindo mais. Você se sente bem com o seu nome, filho? Sim. É? Sim. Essa é Só, né? Quem colocar quem colocar meu nome foi minha própria mãe aqui, né, galera? Nome do arcanjo mais valente da Bíblia. O negócio é valente mesmo. E aí, nessa gestação toda, durante o acompanhamento como chama isso? O acompanhamento... Pré-natal. O pré-natal, a gente teve alguns sinais, né? Informações que tinham alguma situação que não era normal. Por exemplo, tinha nas medições, né? Tem umas tamanho medições, do fêmur, tamanho do osso do nariz, e aí morfológico. O nosso médico, que já era obstetra já da Maria Clara também, chamou a gente e falou, olha, a gente tem aqui talvez aí uma situação de que ele tá vindo aí uma criança com uma síndrome de Down. E eu falei, nossa. E ele falou assim, olha, eu gostei desse sinal que meu pai fez. Nossa. Tipo, caramba. Vamos acompanhar, né? E vamos ver aí a evolução. E todo mês a gente ia fazer a ultrassonografia e começamos a fazer de 15 em 15 dias, né? E aí cada ultrassonografia tinha um dado novo e um dado diferente. Dado novo, um dado diferente. E a gente foi indo. E chegou um determinado ponto que ele chamou a gente na sala, né? E falou assim, olha, a gente tem aí 90% de chance de ser uma criança sindrômica, né? E aí aquilo foi assim, a gente olhou assim um pro outro. Bom, e eu falei, mas e aí, conta um pouco sobre isso. Com fundo de Jorge Silva. Conta um pouco, porque era novo pra gente, né? E Deus sempre em volta da gente, dando sinais. Por exemplo, a gente morava num condomínio que, assim, antes de ter o Miguel, um ano antes, um casal de médicos, amigos nossos, vizinhos, teve uma criança com síndrome de Down. Né? E a gente estava ali. Mas não era a nossa realidade, nunca foi, né? Mas Deus sempre botando ali. Eu, quando era jovem, muito jovem na Bahia, na década de 70, eu tinha um vizinho meu que ele tinha síndrome de Down, era mais velho, né? E naquela época não era assim, tratava muito diferente, né? O menino era preso dentro de casa, as pessoas, ele era meio agitado, meio agressivo, então as pessoas não passavam na calçada da rua dele porque a casa tinha um muro baixo e ele ia para cima das pessoas, gritava e tal. Então, sempre eu tive, assim, o primeiro contato que eu tive com o síndrome de Down foi exatamente minha mãe me dizendo, olha, naquela casa tem um menino que tem um comprometimento, não passe por ali, porque ele é agressivo e tal. E eu ali, né? E Deus falando com a gente. Aí voltando agora para a gestação ali, né? Tipo, caramba. E voltando para a gestação do Miguel, a gente aí começou a acompanhar e ele o obstetra chegou um belo dia, fez uma reunião com a gente e falou, olha, vocês têm uma possibilidade aí, né? Pensem e tal, né? Sugerindo, né? Fazendo uma sugestão, né? Eu falei, opa, não tem sugestão nenhuma, meu amigo. Não existe opção, meu irmão. Aqui é o que Deus mandou, a gente vai abraçar. E ó que pérola. E aí teve o parto. O Miguel, aí no final a gente descobriu que o Miguel tinha uma má formação cardíaca, que é característica de algumas pessoas que têm síndrome de Down, né? E aí daí então foi solicitado durante o parto a UTI, porque provavelmente ele teria que fazer logo a correção do septo que ele tinha após o nascimento. Então,
foi todo aquele sobressalto e tal, mas a gente tinha uma felicidade ali, na realidade. Sim. Tinha uma felicidade muito grande, né? Então, assim, foi contagiante pra gente. Quando o Miguel nasceu, foi uma coisa assim... Eu fiz questão de estar ali no parque, tanto da Maria quanto do Miguel. E pra mim foi uma alegria meu filho nascer, não diferente da Maria. E eu senti um pouco de decepção do próprio médico. Do próprio médico, falou... Aí ele olhou assim pra mim e tal. Aí eu falei, poxa, maravilha, menino, Miguel e tal. E Miguel chorou na hora, foi tudo certo. Eu chorei? Chorou. Todo bebê chora. Levantaram você, bateram... Eu não sabia que eu chorei, velho. Levantaram você, deram um tapinha na bunda. E aí ele chorou e foi maravilhoso. E aí aconteceu. Aí ele foi pra todo aquele trâmitezinho, né, tem que limpar, né? E aí e todo mundo lá fora, na maternidade, querendo ver o Miguel, né? E aí a enfermeira falou, você vai mostrar? Eu falei, lógico que eu vou mostrar. Por favor, faça o trâmite aí, enrola ele no paninho, faz aquele charutinho, me dá que eu vou pro aquário mostrar o meu presente pra todo mundo. E dessa maneira foi. E aí, o Miguel nasceu, não precisou ir para fazer a cirurgia imediatamente, né? E foi uma bênção pra gente, porque o Miguel foi para casa, ficamos 3 meses com o Miguel engordou, e a partir daí, depois de 3 meses, tivemos essa cirurgia, que aí sim foi um divisor de águas na nossa vida, na realidade foi um desafio, né? Desafio. Obrigado, Miguel. Foi um grande desafio. Corrigiu, né, Montanha? Corrigiu. E é importante a gente dizer, amor, que naquela ocasião nós escolhemos não contar para as pessoas que o Miguel tinha síndrome de Down. Embora tinha as características... Faz assim com a mão aí, Miguel. Existe uma característica da palma da mão, essa linha... contínua, da implantação das orelhinhas, dos olhos. E a gente falou assim, se a gente chega para as pessoas e conta, olha, esse é o nosso filho Miguel com síndrome de Down, a gente não dá a chance deles conhecerem quem ele é. A síndrome chega antes que ele. Então a gente, por exemplo, a nossa filha do meio tem dermatite atópica. Nós não apresentamos, como eu tenho também, nós não apresentamos, ela é a Maria Clara com dermatite atópica. E as pessoas foram descobrindo, aos poucos. E foi, né, amor? Aquilo foi uma direção de Deus mesmo. Não é que a gente queria esconder nada, nem... E foi se revelando para as pessoas. E eu me lembro que quando ele era pequenininho, a gente tinha toda essa questão, vai operar o coração, mas a gente não abriu para as pessoas. Era nós dois e Deus. A gente foi sendo forjado, sabe? E eu me lembro que eu tava trocando ele bebezinho e tava a luz do abajur. E aí a minha mãe começou a olhar e perceber. E aí eu mostrei as mãozinhas. Porque ela queria saber como que era, o que era. E todo mundo foi... Conforme nós apresentamos com tanto amor, né, amor? E aquilo só pode ter sido Deus mesmo. Estratégia de Deus, né? E quando ele ficou na UTI, isso é uma coisa linda, e eu já vou passar a palavra para você. A gente só queria fazer essa introdução para as pessoas entenderem como que é a chegada. Porque muitas pessoas, na época que o Miguel nasceu, tinha aquela novela... Talvez antes, né? Na Globo, que tinha uma menininha com síndrome de Down. Foi um sucesso, uma atriz. E essa família dessa menininha fez um documentário chamado Do Luto à Luta. Nós não tivemos esse luto. Você do tema, ao luto, à luta. E aí é importante a gente receber um texto muito específico e lindo, que nos ajudou demais. Se tiver alguém que está no começo dessa jornada. Era um texto que dizia assim, você se preparou para ir para Paris. Fez a mala para Paris, pensou na Torre Eiffel e... No croissant. No croissant, né, amor? No queijo que você vai comer. Na baguete. Com a Nutella em francês. E aí você tá preparada para ir para Paris. Só que o seu avião pousou na Holanda. Holanda tem tulipa, Holanda tem os canais. É uma diferença de destino. Não é uma diferença de amor. E quando o Miguel nasceu, ele nasceu na Promátria, assim como nossas filhas, como eu nasci, minha mãe e meus irmãos nasceram lá. O Miguel passou ali a gente começou a ver uma coisa muito diferente nele.
Porque verdadeiramente hoje a gente já reconhece ele com 20 anos que ele é um profeta de Deus, ele é. E a gente passou por vários setores. E também eu sou líder, né? Líder de jovem. Né? E aí, Miguel, conforme você ia passando nos setores da UTI, depois daquela parte de que na maternidade fica conosco, todos os bebês que estavam tinham alta. Era impressionante. A primeira vez que eu vi, eu ia lá dar pra mamar, tinha os bercinhos todos cheios. Aí, quando a gente chegava, 2 dias depois, você sempre era o último a sair. Como se você tivesse assim, ó, já busquei toda essa gente. Literalmente eu fiz isso aí, né? Então, Miguel, eu queria te contar, te fazer uma pergunta. Miguel, como é pra você escutar essa história como se fosse um filme? Porque você já escutou essa história várias vezes, né? A gente conta como foi descobrir, o dia que a gente soube, o dia que a gente contou pras meninas. Isso é verdade. O dia que a gente descobriu que você era um menino, um varão. Varão, como dizia minha mãe. Como é pra você escutar a sua própria história contada por papai e mamãe? Cara, primeiro, eu não sabia que meu pai tinha essa paixão pra síndrome de Down, eu não sabia. Eu não sabia que o meu pai fez esse leilão, né? Quem não sabe, o meu pai que meu pai falou, né? Que ele é de artes e tal. O meu avô é artista plástico também. Meu pai não falou disso, mas eu vou falar também, tá, né? O meu avô, parte de pai dele, né? Foi artista plástico e eu não sabia disso. Eu não sabia disso que meu pai foi no Rio de Janeiro fazer um leilão Beneficente. Obrigado. Beneficente. E eu não sabia disso. A história que meu pai também falou de três pautas de estrela. Também, 5 pontas de estrela. 5 pontas de estrela. Eu também não sabia disso. Tô sabendo só agora, eu não sabia disso. E o que é que você tá achando disso tudo? E, cara, eu tô assim, amando. Primeiro eu já tô amando já esse podcast, né? Que vocês estão também sabendo que eu faço estágio aqui também, aqui na produtora. E eu tô amando de estar aqui, de participar, das pessoas quando eu entro, né? Quando meu pai ou minha mãe me levam pra cá e quando eu entro aqui, a galera já se anima, tá? O Miguel chegou, coisa boa, o Miguel chegou, vamos preparar tudo, câmera, tá? O Yuri, todo mundo, né? Todo mundo da equipe já desperta uma animação, né? Aquela animação boa, né? Aquela animação calorosa, quando você é bem frequentado nesse lugar, você tem aquela empolgação boa. E Miguel, me fala uma coisa, o que é que te interessa na vida? Cara, o que me interessa na vida? Todo mundo falar isso pra mim. Todo mundo fala isso pra mim e eu gosto dessa frase também. Na realidade é uma pergunta, né? O que é que te interessa na vida? Cara, o que mais me interessa na vida. Todo mundo ia falar isso pra mim, né? E eu vou responder minha mãe. Hoje minha mãe tá aí no copiloto desse podcast. Eu tô amando. Eu não sabia, mas eu tô amando agora. E jogando a outra bola pra você, que a coisa que mais me interessa na vida é o cinema. O cinema? A arte, a atuação, a arte, a atuação, o teatro, né? O primeiro teatro que nasceu foi na Grécia também, né? Que é o clássico de todos os teatros. Que é clássico de todos os teatros, foi na Grécia. Você foi na Grécia? Eu fui. Gente, literalmente, eu fui na Grécia. Os meus pais não falaram isso, mas eu vou falar isso agora. Os meus pais foram líderes espirituais, junto comigo também. Espirituais sobre o caminho de Paulo, até a Grécia e a Turquia, né?
E foi muito bom também entrar junto com eles, né? Nessa barca, né? Nessa trip. Nessa barca, Nessa né, viagem, né, Miguel? Então, você estava falando, desculpa, eu fiz outra pergunta, tirei você do raciocínio. Você estava falando que você gosta do teatro e do cinema e que o teatro vem da Grécia. E você frequenta muito o teatro? Você vai muito aos teatros? Cara, primeiro, eu amo teatro. O que você gosta no teatro? Cara. Tipo assim, a gente, né, aqui, a gente só vê coisa pronta, né? Você não vai em cenário lá, tudo bonitinho, tudo feito lá, tá, cenário e tal. Mas a gente não vê os erros de peça, né? A gente não vê os erros. Vai que alguém se machuca em uma cena, né? Vai que alguma luz cai direto no ator. A gente não repara nisso. Você repara? Claro, né? E entrando nessa veia teatral, eu também sou diretor de teatro. Né? Além de líder, né, que sou, eu também faço teatro, né? A importância do teatro é quando o ator tá lá, né? É quando o ator tá lá no palco, cenando. Ele tá gastando a vida dele pra tá lá, né? Não era pra ele tá lá, mas ele tá lá, ralando, passando texto, passando Você já fez teatro? Já vi. Você já atuou no teatro? Eu já fiz teatro, cara. Literalmente. Aonde? Aí meu pai, eu frequento a minha igreja, lá na Vila Mariana, 652, lá na rua Joaquim de Távora. Né? Minha igreja, né? Minha casa de papai, como diz minha mãe, casa de papai, e eu tô lá, né? E aí tal, pai, e aí tô lá no teatro, e aí veio um convite. Primeiro, o meu pai não sabia que tinha teatro na minha igreja. Então ele chegou tipo meio, o que tô fazendo aqui? O que tá acontecendo comigo? Aí veio um convite pro meu pai. Eu já tava, tipo, mais interessado no teatro, eu já tava já se aprofundando lá no tema. E aí veio o convite diretamente pro meu pai, diretamente pro meu pai. Dizendo assim, Renato, você não quer participar de uma peça? A gente tá aqui fazendo uma peça, a gente já tem um elenco. Aí você não quer entrar? Aí beleza. Aí eu esperei um pouco, porque primeiro tem que, né? Como tem um bordão que meu pai sempre fala, né? Quando o papai tem. Quando o papai não tem. Então, eu sempre espero. Né? Espera a resposta, e eu não né, gosto disso, gente. Eu não gosto. Você queria que toda vez... eu queria que todo dia meu pai tá lá no ensaio. Mas me fala uma coisa aqui. E pra decorar as suas falas, como é que foi? Cara... E a do papai, como é que foi? Cara, é muito engraçado também, né? O meu pai já sabe. A gente fez uma peça, uma comédia, né? E o meu pai... O papel do meu pai literalmente um detetive. E eu era algum dos jovens que atrapalhavam lá na cena e tal, pá. E aí eu sabia de todas as falas, desde os ladrões, desde da fala do meu pai, do xerife. Isso é impressionante, porque o Miguel ele tem uma memorização muito grande. E eu sou péssimo, né? E eu tinha uma fala razoável dentro da peça. Eu não sei, porque meu pai sempre fala que ele é péssimo. Ele não é péssimo não, gente. Ele tá aqui, ó. Não faz assim, não faz assim que o pai vai chorar. E aí a gente, eu e ele juntos, a gente fazia parte dessa peça. E eu, pra contracenar, precisava bater o texto, né? Ele tinha um papel, porque o Miguel tinha uma pequena fala, mas ele sabia de todas as falas. Sabia a deixa das pessoas. E o ensaio era de 2 horas, 2 horas e meia. De sábado. Mas era uma coisa assim, meio pesada, meio cansativa. Miguel ficava direto, né, amor? Ficava ali e concentrado. Chegava em casa, ele sabia a fala de todo mundo. Chegou no final da peça, um dia, 2 dias depois, ele falava, ele repetia tudo. Eu falei, pai, vamos fazer aquela cena assim, pai, vamos fazer aquela cena assada.
E aí a gente, né, Miguel? Não, e muito legal, porque assim, muito bonito de ver a disponibilidade, a disposição do Reinaldo com ele, com uma paternidade. A gente costuma dizer que a gente tem... Ele não sabia que tinha um teatro na minha igreja. Aí foi o próprio diretor que fez o convite pra ele, não? O próprio diretor. Eu fui fui levar ele um dia lá, e aí o diretor falou assim, ô Reinaldo, tá faltando homem. Tá faltando homem aqui nessa peça. Me ajuda. Me ajuda. Pô, me deixou numa situação, né? Ali no meio de todo mundo, ali a garotada olhou assim pra mim, eu falei, não, se tá faltando, eu tô aí dentro. E aí ficamos uns 3 meses todos os sábados. Não, foi um semestre inteiro, mano. Foi um semestre inteiro. Foi um semestre inteiro. A gente gostava tanto, que no fim, teve um sábado que o pessoal... eu não tava, quer dizer, eu tava no grupo, mas eu não sou ligado no grupo. Galera, tá? Valeu, equipe, valeu, equipe da Vila Mariana, Beto, pastor Beto. E aí aconteceu, aí teve um sábado que tinha o grupo do teatro, né? E aí o grupo do teatro resolveu, que era perto de um feriado, resolveu não fazer naquele sábado. Eu não tava muito ligado no grupo, não era muito grupo, eu não vi. Aí fui eu e Miguel no sábado lá. Na hora marcada, que a gente já sabia, aí igreja fechada, tudo fechado, ligo no grupo, aí falo, pessoal, aconteceu alguma coisa, aí o pessoal começou a gozar, né? KKK, você não viu o grupo, você não viu? Eu falei, poxa, mas não marcou, não remarcou. E aí foi, nesse dia a gente foi e não teve porque foi desmarcado o ensaio, né, Miguel? Mas veja como as coisas são tão providenciais, né? Nessa ocasião, o Reinaldo gastou e investiu todos os sábados. E isso foi assim, pro Miguel estar assim falante e estimulado aqui com 20 anos, teve muito trabalho. As pessoas vêm assim e falam, nossa... Isso é interessante falar. Isso é interessante falar para os pais, né, que têm filhos com síndrome de Down. Ou os que não têm, porque vão conhecer pessoas com. E assim, eu acho que o diferencial do Miguel é o estímulo, né? Estimular a seu filho, também, né? Levar seu filho para todos os lugares, não cercear nenhum tipo de espaço, repertório. Nós, desde os 6 meses de idade, nós começamos a trabalhar com o Miguel de uma maneira assim incansável. Essa é a grande realidade, né? Eu, como profissional liberal, tinha um horário mais acessível, a Ana Beatriz também, então a gente levava para as terapias, levava para... Fono, físio, esporte, fez esporte sempre... Quase tudo, né? Fez esporte. Quais esportes que você fez e que você faz, Miguel? Cara, foi quase tudo, né? Então, o meu pai já me estimulou tanto no remo, eu faço remo lá na Raia. Desde 2018, né? Lá na Raia... Da onde? Da USP lá, tem uma Raia assim, top. Que mais que eu faço? Você fez CPUSP, eu fazia CPUSP, o PROD, de verdade, né? Que é o momento né, de articular a corrida, né? A marcha, como minha mãe sempre fala. E é isso. Natação também, né? Futebol. É isso. Já fez equitação. Então foi cavalo, sempre assim um estímulo, cavalo. sempre teve muito trabalho aqui, essa é a realidade, e a gente fica muito feliz porque o resultado que o Miguel nos devolve é um resultado de que a síndrome de Down, ela não te limita. Pelo contrário, ela traz desafios. E desafios não só para quem tem a síndrome, mas quem está em volta dele, como os pais, como a família. Então é importante a gente dar esse depoimento aqui, né, amor? Verdade. Dizendo que, você está aí no começo, nasceu, fica tranquilo, estimula, vai dar tudo certo, vai andar, vai falar, vai trabalhar. Miguel, hoje, quantos anos você tem, Miguel? Conta. Gente, eu tenho 20 anos. O que é que você faz hoje? Aqui, ó. Vai mais distante aqui. O que é que você faz hoje, Miguel? Eu tenho 20 anos e eu faço... não, eu trabalho. Isso para mim já é natural. Eu trabalho também lá na rede de farmácia, lá com a equipe do Shopping Continental. É isso. E você trabalha desde os 18? Qual foi sua experiência 18. profissional, sua primeira experiência profissional? Bom, vamos lá. Primeiro, eu já trabalhava já no mercado de
de sementes, né? A gente tinha estufas de sementes, né? Em todos os lugares do mundo, Santos, Brasil, Brasília, a gente fazia com conexões de cada país, a gente fazia brindes para datas comemorativas, então era Ano Novo, era Natal, festa de aniversário, a gente fazia tudo. Esse foi o primeiro emprego dele, Carteira com carteira assinada. Verdade. Enfim, foi o primeiro. Mas antes ele já trabalhou comigo muito, Verdade. e trabalha com leilão, ajuda. O meu pai, o meu avô faleceu recentemente. E o meu pai agora tá trazendo o legado do meu avô. E agora o meu pai tem uma plataforma, a Leilões. E eu faço toda a parte de design gráfico. Então eu já sou mais apto, né, fazer isso, né? Apto. Faça um pouquinho, Guilherme. Aqui na revista, eu faço bastante coisa, né? Eu faço tudo, né? E aí com meu pai, eu faço os designs gráficos. Então eu pego o logo do meu pai, eu mando pro Canva, eu pego uma foto. Quando não tem uma foto, eu tiro uma foto e eu mando pro Canva, faço um transmitir mais diferente, né? Quer dizer, tecnologia... A tecnologia, né? A tecnologia dessa empresa de arte, né? Resgatando o legado do... O que é legado, Miguel? O que é legado? Legado, vamos lá. Primeiro, a palavra já diz, né? Legado. Né? Legado. Então, o legado tem siglas, né? É o legado, né? Então, o legado, ele é tipo assim, um parente seu, pode ser um avô, pode ser uma avó, um periquito, um papagaio. Não, um periquito, papagaio? Legado? Foi mal. Pode ser, assim, parente, bichinho de estimação. Não. Mas, não, eu sei. Parente. Pode ser um parente dessa família, né? Uma avó, um tio, uma avó. Que tem um trabalho. E essa pessoa falece, né? Tem aquela parte mais triste, mas também é bom, né? É bom a gente ter essa tristeza. Meu pai sempre fala isso também, né? Então é bom, tem a parte triste, né? Que é quem a gente vê o corpo lá no caixão, tá? Todo mundo chora e tal, tem um fundinho de violino e tal. Mas a gente sabe que essa pessoa que tá lá no caixão, não tá lá no caixão, tá lá no céu. A gente crê que essa pessoa tá lá na vitória. E a gente sabe que o legado que essa pessoa deixou tá aqui na Terra. E a gente continua... E a gente continua aqui na Terra. Levando. Explicou o legado bem? Explicou. Nada a ver com periquito papagaio. Agora, você quer trabalhar em cinema, mas você está na farmácia. E também está trabalhando aqui na Reinvente. Aqui na Reinvente, como produtora. Existe um processo, né? Não dá para ir direto começar a ser um diretor de cinema. Você está aprendendo. Tô. E qual é a sua expectativa? O que você quer fazer? Um cinema? Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero ser... Quer dizer, eu já sou, isso eu falo, pode ser natural. Eu sou cineasta, a minha mãe tem esse cargo muito importante de cinema, né? O meu avô, parte de pai dela... Parte de pai dela, né? Parte de mãe. A parte de meu mãe pai dela, ela foi... Cara, exatamente, o meu avô tinha um berço que era a TV Tupi. E eu não sabia disso, né? Eu não sabia que o meu avô tem esse cargo aí, né, de TV Tupi. E a minha avó, parte da minha mãe, ela foi jurada, cara, de 3 apresentadores. O Chacrinha no domingo e também foi o Silvio Santos, o Maoi. E, cara, foi assim, é muito importante ver, né?
essa parte aí de família, assim... E mas como começou o seu desejo por cinema e arte? Primeiro, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer um diretor de cinema que eu admiro muito, o Miguel Nagli, que ele já fez vários filmes, Metanoia, tudo, junto com meu parceiro Kaique. Inclusive, você já trabalhou com ele, né? Eu já trabalhei com ele. Ele te convidou? Conta essa história aí. Essa história é legal. Como é que foi esse trabalho? Vamos lá. Primeira história. O Miguel Nagli, ele já chamou minha mãe de figurinista, né? Teve toda a parte de convívio e tal, porque tinha vários figurinos, de cenas, de cada cenário, externa. E aí me chamou para ser o make-off. O que é make-off? Make-off nada mais é que é isso aqui. Que a gente grava o por trás. Então, o make-off, o cara, tipo assim, já tem um cara que tá filmando, mas tem outro cara que faz o por trás dos filmes, né? Você melhor, você vê aqueles formatos pronto, da Netflix, né? Aquele glamour da Disney, tá? Da Velha Fera, mas a gente não sabe como que é o por trás, né? Os bastidores. Te interessa isso? Das câmeras, né? Te interessa muito? Então, eu queria que você contasse que eu observo você escolhendo a programação que você vai assistir. E você está sempre interessado a ver como os filmes são feitos. Então você está sempre pesquisando o backstage dos filmes, você está sempre interessado em ver a dublagem. Você sabe o nome de todos os dubladores. Verdade, cara. Você gosta mais de estar na frente das câmeras como você está hoje ou na produção por trás? Eu falo isso pode ser natural. E, cara, primeiro, eu amo estar na frente da câmera, né? Às vezes, eu quero fazer alguma coisa, né? Às vezes né? A minha irmã, como já falando aqui, né? A Maria Clara, ela já plantou uma igreja, cara. Literalmente, ela plantou uma igreja. Ela plantou, ela fez parte de uma plantação de igreja. E aí, como irmão, que ela pediu de oração e tal, eu queria, na verdade, ajudá-la, né? Fazer alguma coisa, né? Tipo... E português bem falado, ajudá-la, coisa linda. Né? Fazer, tipo assim, posso fazer o quê? Posso fazer um acontece? Posso fazer um vídeo? Posso colocar um logo? Posso colocar uma camada? Mas o meu pai, de outro podcast, que meu pai já falou que o não é importante dizer, né? Mas quando eu vi toda aquela igreja plantada lá, com ambiente de café e tal, pai, eu queria fazer alguma coisa, né? Porque eu já sou irmão dela, né? E às vezes eu sei, minha mãe sempre fala a minha mãe sempre fala que ela tá meio nervosa, porque primeira igreja, sabe como que é? Não é fácil plantar uma igreja do zero, né? Não é que ela tá nervosa, ela tá no momento que é... No momento dela, né? No momento dela. Isso, e a frustração pra você, esse não dela? Não é frustração, não. Primeiro, eu amo ela, né? Ela é linda. Te amo. Eu sei que a minha irmã tá vendo esse podcast com meu cunhado também, que é o Gabriel Zainan, que ele é advogado fera. E além de advogado, também ele é genro desse pai querido, desse homem querido, como diz minha mãe, maravilhoso. É meu genrão querido. Ô, Guel, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho acompanhado você com muita alegria, o seu desenvolvimento. E você tem se tornado cada vez mais apropriado na sua maneira de falar, na maneira de se portar. E nós costumamos dizer, eu e seu pai, que nós somos missionários, temos 3 nações, isso cada filho é uma nação inteira. Isso é verdade. O que você quer fazer como um missionário? Qual é a sua missão na sua nação? O que você quer fazer? Vamos lá, gente. Vamos lá. Minha mãe sempre... Pergunta profunda, hein, Miguel? Ô, louco. Né? Minha pergunta já pegou na raiz. Mas vamos lá. Vamos lá, então. O
missionário, ele tem uma missão de quê? De ir num lugar que ele não conhece, num lugar distante do Brasil. Ele vai lá para tentar alcançar essas pessoas, né? Para alcançar essas pessoas e também para espalhar o evangelho de Jesus Cristo. Perfeito. Né? Então, a minha mãe sempre fala que a farmácia também já é meu campo de missionário. Porque lá a gente já... lá eu já sei. Tem pessoas... Tem pessoas que vão lá que é só pra conversar, só pra, conversar, te amo um momento, né? Tem... Assim, a minha farmácia é rico de velhinhos. E, cara, velhinhas, vovôs, vovós, vovozinhos, eles estão lá, né, conversando. E o que é que eles vão fazer lá, Miguel? Literalmente, eles conversam, né, que essa coisa aqui, que a gente tá aqui debatendo aqui, conversa. Bater papo e não é sentado, né? E de pé. Geralmente, tem velhinhos que estão mais em estados, tal, que sentam, mas a gente tem cadeiras vermelhas lá na farmácia, a gente tem toda a estrutura pronta lá, né? Tudo para o nosso conforto do nosso cliente, né? Falar, a gente quer um conforto para o nosso cliente e tal. E às vezes tem pessoas também que ficam de pé, na fila, né? Aguardando a fila, né? Aguardando para ser chamado. Então tem velhinhos que, tipo assim, o meu pai não falou isso num podcast, mas ele falou, o meu pai já fez catarata de olho, eu não sabia disso. E aí tem uns velhinhos que tem isso, né? Tem essa coisa da catarata. E aí eles falam sobre a importância da catarata, que é bom, que precisa, tal, de ver direito, de ver melhor e tal, tá? E você puxa uma conversa com eles? Às vezes, gente, às vezes tem pessoas também que não são boas, né? Se fingem de boas pra tentar conquistar. Só que como que eu sou mais, assim, mais bonito, tá? Eu tenho uma veia de galã, né, galera? Eu tenho uma veia. Veia de galã. Né? Aí, às vezes, eu, tipo assim, lá a conversa lá, as conversas lá, é a mesma conversa, mesma conversa. Tipo assim, vamos lá. Eu vou mostrar um exemplo de conversas que são repetidas, né? Tipo assim, tem pessoas, gente, tem pessoas que reclamam da gente, de funcionário. Tem pessoas que roubam, tem pessoas que maltratam, né? Mas a gente já tá preparado, né? A gente já tá. Você sabe, filho, e eu quero contar que muitas pessoas não dão o valor imenso que estar no mercado de trabalho. E as vagas e cotas de PCD são... Hoje o Miguel ele conseguiu essa vaga na Drogazil por um feirão de empregos PCD. E ele é embaixador. Agradeço todo mundo aí do feirão. Do portal do Empregabilidade aqui em Osasco. E vale dizer que muitos jovens, as vagas estão abertas, há muitas oportunidades e eles não chegam, né? Você PCD. Nós temos nos envolvido em propagar, em divulgar a empregabilidade assistida, o quanto é importante, o quanto a gente percebe a mudança de ambiente que o Miguel promove nos locais de trabalho dele e a funcionalidade. Então, Miguel, com seus 2 anos de carteira assinada, você teve uma conquista. Com o seu dinheiro, com o seu valor, qual foi a conquista que seu trabalho proporcionou para você? Trouxe para você. Bom, vamos lá, gente. Uma conversa que também é bom de se falar, né? Então, vamos lá. Eu comprei minha casa na Cury. Obrigado a todo mundo
da equipe da Cole, né? Você comprou uma casa? Você comprou uma casa? Eu comprei um AP, né? Um apartamento? As siglas de AP é apartamento. Isso. Né? E pra que você comprou isso? Eu comprei isso, gente, porque autonomia, né? Autonomia, né? 515, né? Olha lá. Casa. Colocaram aqui. Pode botar o play, tá, gente? Vamos lá, vamos ver. Comprou um apartamento? Gente, comprei um apartamento. E eu não sabia, gente. Eu já sabia. A equipe da Rede Record... E o jovem de 20 anos que está emocionando a internet, você vai conhecer agora. Esse rapaz está assinando aqui o apartamento dele, tem 20 anos. Sabe que o Miguel tem síndrome de Down? Muitas pessoas podem até olhar para o Miguel com alguma compaixão, ele não precisa disso. Muito pelo contrário, o Miguel cativa, conquista. Aliás, essa palavra cabe muito bem para ele, é um conquistador. É isso aí, velho. Tamo junto, cara. O Miguel tá comprando um apartamento na planta. Vai pagar com o dinheiro dele, sabe por quê? Tem 2 empregos. E ele fala de boca cheia. Trabalha numa farmácia, funcionário, gente boa, que todo mundo gosta, atencioso, aplicado. E nas horas vagas ele também é videomaker, criativo pra caramba. Faz altas imagens, lindas edições. É um rapaz que nunca se escorou nos problemas ou que procurou, de repente, no olhar de alguém, a compaixão. Não. Ele desperta, na verdade, admiração. E é isso que nós vamos mostrar agora. O rapaz com síndrome de Down que está conquistando o mundo, porque para ele não existe barreira. Essa reportagem vale a pena a gente assistir, porque vai levantar, com certeza, o astral de muita gente agora. Lorena Coutinho, é com você. A porta se abre. Muito mais que um apartamento. Isso aí é o futuro que o Miguel conquistou. Com esforço, com o próprio dinheiro e com um sorriso que não cabe no rosto. Eu quero ver minha casa agora, né? No sofá ele se esparrama de felicidade. Eles podem, eles conseguem. Miguel tem síndrome de Down, mas isso nunca o impediu de sonhar. Aos 18, ele começou a trabalhar. E agora, aos 20, comprou o primeiro apartamento. O financiamento foi aprovado sem nenhum benefício especial, sem a assinatura dos pais. Ele é o proprietário. Ele tem renda, ele trabalha, ele tem imposto de renda, ele tem 20 anos, ele pode, ele se encaixa aqui. A conquista dele reforça o que os pais sempre souberam. A síndrome de Down nunca foi um empecilho para que Miguel construísse uma vida com mais autonomia. Olha ele aqui! É o homem que comprou o próprio apartamento, é isso? Sim, sou eu mesmo, galera. É o homem que emocionou todo mundo nas redes sociais? Sim. Deixa eu dar parabéns aqui pela conquista. Prazer, Lorena. É o balanço geral para contar essa história para vocês. E aí, tá animado? Cara, muito. Miguel tem 20 anos. É o filho caçula da Ana e do Reinaldo. As 2 irmãs dele se casaram e deixaram a casa dos pais há pouco tempo. A partir daí, Miguel passou a querer o próprio canto também. Quando eu me amo aqui, da minha casa, com a minha casa, com a portaria, com o carro, com pessoas andando, quando vem, rapaz do céu, é aqui que eu vou morar no 515. 515. Apesar do instinto de proteção, Ana e Reinaldo sempre criaram Miguel para o mundo. Desenvolveram as habilidades do filho para que ele fosse o mais independente possível. Essa questão de construção do apartamento é muito simbólico. Então a gente tem uma data, 8/28. E nós vamos nos preparar e preparar ele. Foi como se a gente tivesse olhado e falava, nossa, é uma montanha, mas não, é um grãozinho de areia que a gente passou. Miguel tem um emprego fixo. Trabalha como assistente operacional numa grande rede de farmácias na parte da manhã. E também faz bicos como videomaker. O que os pais não imaginavam era que o filho conseguiria financiar o apartamento no próprio nome. Ou seja, com a renda mensal dele. Quando viu a planta do imóvel, a empolgação foi imediata.
e ele conseguiu a maior aprovação, de primeira. Miguel trabalha registrado, tem o nome limpo e não teve nenhum empecilho, nenhuma dificuldade. E o Miguel não é o único que se destaca. Nós já mostramos aqui no Balanço outros casos de superação. Então, Miguel... Eita, Deus. Ai, o pai chorou. Agora, Miguel, que aliança é essa aí? Conta aí. Mostra aí, que aliança é essa? Eita, Lele. Ó pai. Isso não tava muito script, gente. Isso não tava muito script. Valeu, galera. E aí, então, das mentes aí pra resgatar essa reportagem aí. Diz aí, isso não tava muito script. Amor. Agora, vamos Peraí, Miguel, deixa eu perguntar. Falar. O que é que você tá sentindo, meu amor? É gratificante, né? Né? É porque... Valeu, gente. Quando o Miguel nasceu, né, a gente não tinha nem ideia do que fazer, né amor? É, amor. Não tinha, a gente tinha... não tinha medo, mas assim, qual o caminho a seguir, né? Que norte a gente ia trilhar, né? Te amo, né? E vendo ele assim, com saúde, Bem, um rapaz de 20 bem, anos, trabalhando. com sabedoria. Ele falou uma coisa interessante, eu treino o Miguel muito para ele entender o que é o bem e o que é o mal, né? O Miguel saber que as pessoas são falhas, que o ser humano às vezes não é só bom, né? Porque no filtro dele ele acha que todo mundo é bom. E que ele tem que estar atento a isso, porque o mundo ele engana muito, né? E a gente em casa mostra para ele que os valores que ele tem que seguir são os valores do Senhor, né? Da palavra. Então, quando ele diz que às vezes as pessoas não são tão boas lá, né, Miguel, no trabalho dele, tem umas pessoas ele fala de pessoas que não são tão educadas, pessoas que são mais bravas, pessoas que fazem um determinado olhar diferente para ele. E isso a gente também treina o Miguel, né? Porque o que a gente quer é que o Miguel, com certeza, ande sozinho com os passos dele. Na vida também, né? Na vida. Não. Mas que ele saiba se defender. Né? A defesa, né? A defesa é muito importante, né? Porque o mundo vê um rapaz como o Miguel, né? Alegre, disposto, ele receptivo, né? Tem que saber que por trás dessa pessoa, né? Tem todo um cuidado, né? E com certeza um carinho que a gente traz, ensinando a ele que nem sempre, né, Miguel? É isso aí. A gente vai falar o sim, né? É isso aí. E que o não é necessário. É isso aí, né? Então o Miguel a gente comprou, a gente não, a gente deu a oportunidade dele comprar um apartamento na planta, ficar pronto agora em 2028. Galera, ele fala que ele quer morar sozinho. E eu vou. E pra gente é o nosso próximo desafio como pais. Né? Para mim é muito difícil, porque eu quero o meu filho. A gente, como pais, quer os filhos do lado da gente, né? Mesmo adultos, né? E a gente tem esse privilégio. A gente tem esse privilégio porque as nossas filhas, apesar de cada uma morar em sua casa, elas são muito próximas, a gente tem uma relação maravilhosa, né? E o Miguel não é diferente. O Miguel vê esse exemplo delas e quer também o lado dele. Quer também ter a noiva dele, quer casar. Mostra aí sua aliança. Gente, eu vou casar. Miguel tem uma aliança de compromisso com o Senhor. Faz assim. Miguel tem 7 filhos. Opa! 7 filhos. Tem que ter 3 empregos, então. Tá de boa, né? Mas assim, a gente tá esse projeto aqui que está na nossa frente é um projeto desafiador, né? Quando a gente teve ele, a gente não sabia que com o desafio que ele vinha, né? E pra gente, assim, Miguel, hoje, se eu posso encurtar um pouco a vinda do Miguel aqui nas nossas vidas, ele fez nós
pessoas muito melhores. Né? Muito melhores. O aprendizado que o Miguel nos traz todo dia é um aprendizado que talvez nem todas as pessoas tenham o privilégio de ter. Né? E tudo bem, né? Então a gente hoje, como pais, como ser humanos, ter esse privilégio de conviver com o Miguel é um presente de Deus mesmo. A gente não é clichê em falar isso, não é jogo do contente. O Miguel, tivemos duas barras de ouro em casa, que são 2 filhas maravilhosas, mas o Miguel é um grande diamante, que a gente está lapidando ele, e ele, cada faceta que a gente dá o polimento, ele brilha mais, ele reflete, ele resplandece, e a gente está se programando para ele morar sozinho mesmo. Na casa dele. Já eu vou, né, galera? Já eu vou. A gente tem um projeto que se chama Do Chão ao Céu, Voa Miguel, que vai falar sobre autonomia, autonomia assistida, porque ele sempre vai requerer cuidados e atenção, mas sim. Ele é capaz. Ele pode. Sim. Uma das coisas mais lindas que você tem, meu filho, é você ser um homem temente a Deus. Sim. E isso... Sempre. Você tem demonstrado que você carrega uma unção e uma porção única, exclusiva. Que Deus te fez exatamente assim. E quando nós estávamos nos corredores do INCOR, operando o coração do Miguel, pensa, um bebê de 3 meses, a gente entendeu coisas que a Bíblia diz sobre entrega. Entrega o seu Isaac, né? Eu me lembro que quando a gente foi caminhando em silêncio naquele longo corredor, e eu estava com ele nos braços e o Reinaldo do meu lado me segurando. E a hora que a gente foi colocar ele assim numa bandeja, era na porta ali do... No centro cirúrgico, é uma janelinha, né? É uma janelinha, né? É uma janelinha, Ele segurou na minha correntinha assim, e eu olhei e falei, filho, eu estou te entregando, nós estamos te entregando para Jesus. Ele é o cirurgião que vai fazer tua cirurgia. O Miguel nunca vai estar sozinho, porque ele sabe quem mora dentro dele. Essa foi a maior lição que nós, como família, ensinamos para os nossos 3 filhos. Então, essa menina que um dia pediu, né, me dá um irmão, Deus deu o irmão. E eu vejo hoje, quando ele fala com tanta alegria, minha irmã está plantando uma igreja. E a gente olha assim, o desmembrar da nossa história, nem se a gente fosse muito criativo, nós não teríamos capacidade. Eu, como escritora, hein? Eu não teria capacidade de contar esse desenrolar. Então, talvez você que esteja nos escutando está no começo dessa história. Talvez o teu filho ainda não tem diagnóstico nenhum, mas não desenvolveu o que você queria. Não é sobre o que você quer, é aquilo que ele veio viver e fazer. Quantas pessoas nessa jornada nós conhecemos não verbais, paralisia, quantas histórias. Nossa. Uma vez eu lembro que a gente foi fazer, o fisioterapeuta mandou fazer as botinhas para ele, quando ele começou a andar. Ele fez tudo, mas ele demorou mais tempo. Começou a andar com 2 anos e 8 meses. E a gente foi na ACD, né? E aí a gente ficou olhando no estacionamento, onde é que a gente ia estacionar, porque todos os carros eram... E aí a gente viu tantas histórias. O Miguel tem sido a chave, esse circular é dele, ele ganhou com 15 anos. Ele tem sido a chave para portas que a gente jamais entraria. Jamais. O acesso, né? Ele é o acesso. E conforme a gente vai andando, e ele tem um filtro e lentes tão diferenciadas que ele nos faz enxergar. O Miguel, ele não vai de primeira, né, amor? Não, ele é muito observador. Né, Miguel? É isso aí. Então as pessoas... Isso aí, observar as coisas, né? Miguel, a gente treinou ele para observar o ambiente, para ele não ir de vez, para ele ver o posicionamento dele naquele lugar. Então, o Miguel, ele é um termômetro. Quando ele abre o peito e abraça, é de verdade, sabe? Agora, quando ele também não vai... Ele fica na dele. Não, assim, porque as pessoas pensam, eles são... As pessoas, engraçado, né? Quando... Nós também já fomos assim. Quando as pessoas não sabem sobre determinada questão, síndrome de Down, eles são muito alegres, eles são muito amorosos. E
não é uma raça. Os pinchers são assim, os dálmatas são assado. E eles, além da síndrome de Down, existe uma personalidade, existe uma cultura familiar. Então, não coloque tudo numa mesma bacia. Pessoas de 1,53m são assim, eu tenho 1,53m. Não. E o Miguel veio nos trazer a exclusividade da individualidade. Então, hoje, ele está na igreja e ocupa, servindo, não porque nós estamos, porque Jesus, que Deus não tem neto, né? Ele tem filho. Então a gente se alegra, o Miguel serve nas mídias e a Reinvente aqui, vocês todos o abraçaram e daqui nós entendemos que aqui há um propósito, né? Sim, Antes da gente chegar aqui com o Holy Connection, chegou o Miguel. O Miguel Ele é um abre-alas. Abriu essas portas aí, o Miguel tá nos pequenos começos também. Teve Grandes assim, começos, né, galera? Grandes, né, Miguel? Isso, desculpe. Desculpe, Miguel. Esse microfone aqui, ó. E aí, assim, teve um ano, eu acho que foi 2010, 2009, não sei, que ele foi o Abre-Alas. Aquele que vem tô passando aí. nos casamentos, o que vai na frente com as alianças. O pajem. Ele levou muita. E aí, assim, a gente ficava olhando ele tão pequenininho ali. E hoje, passado tantos anos, eu falei assim: ele é a manifestação clara do amor. Então, eu queria ir para os nossos finalmente aqui, Miguel, dizer que nós, como pais, estamos muito orgulhosos de você. Filho, a gente quer te agradecer. Sim. Por você existir nas nossas vidas. Nos ensina tanto. Por você ter nos mostrado que desafio é para ser vivido. É isso aí. Mostrar a história, né, galera? Mostrar a história, né? Que desafio é para realmente te forjar. Né? E a gente, quando você nasceu, a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer. E a gente hoje, com você com 20 anos, agradece a Deus, né? Por ter dado essa oportunidade a gente, de você ter vindo da nossa família e ensinado, e vai ensinar muito ainda, sempre. E aprender muito ainda, né, Miguel? Sempre. Porque... Sempre. Porque você, filho, veio para brilhar. É isso aí. Viu? É isso aí. E para fazer disso um exemplo para muitas pessoas, como você já mesmo disse, evangelizar. Quantas pessoas você já não evangelizou? A gente sabe, não sabe? Quantas pessoas você já trouxe para a igreja? É verdade isso. Miguel é um pescador de homens, é um pescador, isso dá um podcast. As pessoas que ele já trouxe para a igreja, pessoas famílias inteiras renovadas pelo Miguel. Não é, mãe? Isso dá uma história, dá um outro capítulo aí de podcast. Um filme, né, gente? Vai fazer um filme disso aí. E sabe, filho, pode ser que daqui a alguns anos a gente assista isso e fale assim: nossa, a gente nem sabia o que estava reservado para você. Chegou a sua varoa, sua idônea, sua ajudadora, chegou a sua carreira profissional. Nós não temos dúvida de que você vai muito longe. Meus sogros, né? Você quer ter sogros, né? Quero, gente, quero. Veio o meu cunhado. Entrando nesse embalo aí de fundos de isso aí, eu quero também falar também. O meu cunhado também, cara, eu quero agradecer meu cunhado, o Gabriel Zaidan. Eu vou tentar me segurar aqui, vai que eu choco. Mas vamos lá, eu quero agradecer aqui o meu cunhado, Gabriel Zaidan. Gabriel, você, eu sei essas coisas aí que quem te passa aqui, né, não é fácil. Agora a gente, quem não sabe, o meu cunhado também, ele tem uma produtora também, o Estúdio B. Então eu quero já encorajar o meu cunhado também, Zay. Como que seu sogro que falou,
trilhar, cara. A gente tem que trilhar, a gente tem que contar a nossa história. Da onde que a gente viveu, da onde que a gente foi gerado, né, Zé? E te amo, tá? Você pode contar também comigo, tá bom? Pode contar comigo. Filhão, sabe o que eu quero? Que a gente finalize com você orando. Orando por pessoas que estão sem esperança, que talvez estejam nos olhando e que eles não têm síndrome nenhuma, mas eles estão cansados. E que eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo te usar, como nós temos visto ao longo dos anos, para trazer uma palavra de esperança, de fé e de amor. Entre os dons, o maior é o amor. E você, Miguel, é a personificação do amor na nossa vida. É isso aí. Pode começar a oração aí, Miguel. Então, vamos lá, né? Que eu vou terminar esse Holy Connection, que é um nome em inglês, né? Holy. Você pode pesquisar na Google o significado de Holy, né? É Holy Connection, né? E vamos lá sim, vamos trazer aqui a existência aqui sobre esse lugar, sobre essa produtora, né? Foi, como meu pai falou aqui, foi eu que mostrei toda a estrutura aqui da Reinvent aqui, para vocês e também para vocês e também para você que está nos assistindo. E vamos lá. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado que a gente está aqui, Senhor. Obrigado que nós estamos bem. Obrigado que nós estamos aqui, Jesus. Jesus, que a gente possa ouvir esse podcast. Que a gente possa ouvir e ver esse podcast, né? Ver as realizações que o Senhor está trazendo pra gente. É verdade. Obrigado, Jesus. Obrigado que a gente está aqui. Obrigado para toda... Obrigado que a gente está aqui. Jesus, eu quero também agradecer também essa equipe. Amém. Essa equipe da Reinvent. Obrigado a toda a galera. Obrigado, Yasmin. Obrigado, galera. Eu quero agradecer aqui. Eu quero agradecer também todo mundo da Reinvent aqui. O Yuri e a galera, time, eu quero agradecer aqui. Eu acho que eles estão aqui por trás, eu acho que eles vão chorar depois. Eu espero. Mas, Senhor, obrigado que o Senhor está aqui, Senhor, obrigado que o Senhor trouxe esse lugar também como uma realização de um sonho. Amém, né? Deus. Eu realizei um sonho de ter uma produtora. Amém. De ter uma produtora para falar que é meu, né? Trazer a história, né? Sobre isso. Abrir um podcast também, que não é fácil abrir um podcast, mas é importante mesmo contar a história mesmo. Sim, senhor. É tempo de mesa, é tempo que nós estamos aqui, é tempo de mesa. Pode ser outras mesas, mas sem ser essa aqui, não tem outra mesa aqui, sem ser essa aqui. Essa mesa. Pode ser uma mesa cinza? Pode ser. Amém, Pai. Pode ser a cor é estimativa, né? Cinza, né? Pode ser preto, cinza. Amém, mas Senhor. o Senhor sabe o que faz. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui toda a galera da Reinvent. Amém, Pai. Né? Eu quero agradecer toda a galera aí, o Heitor também, aí, junto comigo também. Obrigado, Heitor. Obrigado, mano. Tamo junto. E é isso, vamos que vamos. Pai, nós declaramos sobre a vida do Miguel aqui, Pai. Amém. O que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Aleluia. É o que o Senhor tem preparado para ele. Sim, Pai, nós como pais aqui determinamos e declaramos que o Miguel é aquilo que a Bíblia diz que ele é. Sim, Senhor, Pai. Ele é escolhido, Aleluia. ele é separado, Aleluia. ele é raça eleita, sacerdócio real. E ele vai sentar com príncipes. Não porque nós como pais queremos, mas porque o Senhor já preparou esse caminho para ele. Então, não vale encantamento sobre ele, não vale engano. Que ele seja pautado e guiado pela verdade. Sim. A verdade é uma pessoa. Então, nós estamos aqui rendidos diante do Senhor para dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Que a seta do inimigo não chegue, Senhor Jesus. Nós possamos viver, Pai, na glória do Senhor. Viver com todas as realizações que o Senhor tem ainda para nós.
que o Miguel é um galardão do céu para nossa família. E que nós tenhamos muito mais, Pai, para poder compartilhar com todos as nossas conquistas, né? Os nossos aprendizados, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Concluímos aqui mais uma Holy Connection. Se você gostou, pode passar para outras pessoas. Se você tem uma história para nos contar, pode nos procurar, que esse é um espaço de mesa para inspirar. É uma ponte, é uma janela para o céu. Muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Obrigada, Miguel, por ter vindo. Tamo junto, galera. Muito obrigada a toda a equipe linda. É nóis. Até a próxima.